Oi pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula. O tema de hoje é transformada de Laplace. Pierre-Simon Laplace, um astrônomo e matemático francês, foi o primeiro a apresentar a transformada que levou seu nome e suas aplicações em equações diferenciais em 1779. Laplace tornou-se professor de matemática com 20 anos. Suas habilidades matemáticas inspiraram o famoso matemático Poisson, que chamou Laplace de o Isaac Newton da França. O poderoso método das transformadas de Laplace envolve transformar equações diferenciais em equações algébricas, facilitando muito o processo de solução. Usando as transformadas de Laplace para transformar o circuito do domínio do tempo para o domínio da frequência, obtemos a solução e aplicamos a transformada de Laplace inversa ao resultado para transformá-lo novamente para o domínio do tempo. Então, nós temos um circuito descrito no domínio do tempo por equações diferenciais. A solução vai ser expressa no domínio do tempo através da solução de equações diferenciais. Transformada de Laplace, a ideia é transformar circuitos do domínio do tempo no domínio da frequência. Aí obtemos a solução no domínio da frequência. Solução são equações algébricas mais fáceis que a solução de equações diferenciais. E depois fazemos o processo de transformar de volta para o domínio do tempo. É chamada transformada inversa de Laplace. Uma equação diferencial linear ela pode ser transformada numa equação algébrica com variável complexa S. Isso é feito utilizando a transformada de Laplace, que podem ser obtidas de tabelas que veremos mais à frente. Uma vantagem do método é que ele permite o uso de técnicas gráficas para prever o comportamento do sistema, sem a necessidade de resolver as equações diferenciais que o descrevem. Outra vantagem é que ao resolver a equação diferencial aplicando a transformada de Laplace, tanto a componente transitória como a de regime permanente podem ser obtidas simultaneamente. Transformada de Laplace. Então, a transformada de Laplace é definida como a função f de s. Então, aqui a gente vai indicar pela letra L maiúscula, aqui com esse formato, né? Então, isso indica que a transformada de Laplace de f de t, que nós vamos chamar de f de s, ela é igual à integral de 0 a infinito da função f de t e elevado a menos st dt. Essa notação enfatiza que quando a integral na equação é avaliada, a expressão resultante é uma função de s. Em nossas aplicações, t representa o domínio do tempo e como o expoente de e na integral da equação deve ser adimensional, S deve ter a dimensão do recíproco do tempo, ou seja, frequência. Transformada de Laplace é uma transformação integral de uma função f de t do domínio do tempo para o domínio da frequência complexa, fornecendo o f de s. Em análise de circuitos, usamos a transformada de Laplace para transformar um conjunto de equações diferenciais no domínio do tempo para um conjunto de equações algébricas no domínio da frequência. Por conseguinte, reduzimos a solução de uma quantidade desconhecida à manipulação de um conjunto de equações algébricas. O limite inferior da integral é igual a zero, ou seja, a transformada de Laplace ignora a função para valores negativos de t. Então, o f de t ele é igual a zero para todos os valores para t menor que zero. A função impulso. Um impulso é um sinal de amplitude infinita e duração nula. Tais sinais não existem na natureza, mas alguns sinais de tensão e corrente aproximam-se muito desta definição. E, portanto, um modelo matemático de impulso é útil. Tensões e correntes impulsivas ocorrem em análise de circuitos, seja por causa de operações de chaveamento,
seja porque o circuito é excitado por uma fonte impulsiva. A figura abaixo representa a função impulso, que pode ser definida como... Então, o delta, a letra grega delta, esse delta de t é a derivada da função 1 de t em relação ao tempo. Ela é definida como sendo igual a um valor zero para valores negativos, então aqui ela vale sempre zero. Ela é indefinida quando o tempo é igual a zero, e ela é igual a zero para tempos maiores do que zero. Ela tem uma amplitude infinita e duração infinitesimal. Porém, a área desta função é igual a 1. Então, a função impulso unitário tem área igual a 1. A altura da seta é igual à área da função impulso. Então, a gente vai indicar a altura aqui como sendo o valor da área. A integral de menos infinito até infinito da função delta em relação a dt vale 1. Ou seja, a integral é o valor da área. Então, a área embaixo deste impulso aqui infinitesimal vale 1. A amplitude dele é infinita, que a gente só representa dessa maneira para dizer que a área, que essa integral, vale 1. Então, é um impulso que pode ser infinito num tempo curtíssimo. A função degrau. A função degrau mostrada na figura abaixo é representada como a função 1 de t, então, ela vale 0 para valores negativos de t, e ela vale 1 para t maior que 0. Então, uma função constante aqui. Função rampa. A função rampa, mostrada na figura abaixo, é representada como a função 1 de t, ela vale 0 para valores negativos, e ela é igual a t para t maior que 0. Então, isso é chamada de função rampa. Principais transformadas de Laplace. Como visto anteriormente, a transformada de Laplace é dada por... Então, a transformada de uma função f de t vai ser a integral desta função e elevado a menos st dt. Transformada da função impulso. Então, a transformada de Laplace da função impulso, ela vale transformada de Laplace, então, da função impulso, é dada por a integral de 0 até infinito da função impulso e elevado a menos st. E ela vale, a integral da função aqui, ela só é definida no valor igual a 0, e a área, então, que é a integral desse impulso, vale 1, e e elevado a 0, porque ela só é definida no tempo igual a 0. Qualquer outro tempo diferente de 0, ela não existe. Então, ela 1 e elevado a 0 igual a 1, vezes 1 igual a 1. Ou seja, a função impulso, então, ela é 0 em todos os pontos, exceto t igual a 0. Por isso que aqui eu considero somente o caso quando t é igual a 0. Logo, se a função f de t for o ΔT, a função f de s vai valer igual a 1. Transformada da função degrau. A transformada de Laplace da função degrau, então ela vai ser a transformada função degrau, ela tem valor unitário e ela só vale para valores positivos. Então ela vale igual a 1 e elevado a menos st. Resolvendo essa integral, nós temos que a integral de e elevado a menos st é 1 sobre menos s e elevado a menos st, de 0 a infinito. O que significa isso? Se eu derivar esta função toda, eu tenho que voltar para esta. Então, se eu derivar aqui, ó, vai ter menos s, que vai cancelar com esse menos s, e elevado a menos st. Então, eu voltei para esta. Por isso que a integral desta é esta função. Agora, resolvendo, então, nós, isolando o termo em s, nós temos menos 1 sobre s, e aí nós temos que resolver de 0 a infinito a função e elevado a menos st. Então, eu passei para o lado de baixo, porque o valor aqui é negativo, 1 sobre e elevado a st,
quando t é infinito, menos 1 elevado a st, quando t vale igual a zero. 1 sobre um valor gigantesco dá zero. E 1 sobre e elevado a zero dá 1, vai dar 1. Então, nós temos que a função é menos 1 sobre s, 0 menos 1. Aí, o menos com o menos cancela e dá 1 sobre s. Então, nós podemos dizer que se a função f de t é um degrau unitário, a transformada de Laplace é 1 sobre s. Transformada da função rampa. A transformada de Laplace da função rampa é aplicar a transformada, então para esta função u de t, cujo valor é t. Então, vai ser a integral de 0 a infinito de t vezes e elevado a menos st. Então, aqui, chamei essa equação de equação 1 e eu vou fazer algumas considerações. Então, eu vou adotar que u é igual a menos st, ou seja, esse termo aqui eu vou chamar de u. Aí, se eu isolar o t aqui, eu posso dizer que t é igual a u dividido por menos s. Logo, se eu derivar esta função u aqui, em relação ao tempo, a derivada dessa função aqui em relação a t é menos s. E aí, eu isolando o dt aqui, e passando o du para o outro lado, a gente tem que dt é du sobre menos s. Substituindo, então, agora essas transformações aqui na equação 1, nós temos que a integral, então, de t elevado a e menos st dt vai ser igual à integral. Aí eu vou substituir, então, t por u sobre menos s e o termo st por u, e o dt vou chamar de du menos s. Com isso, eu ponho em evidência os s e jogo para fora, que são constantes, e a variação é em u. Então, eu vou ter 1 sobre s quadrado, integral de 0 a infinito, de u e elevado a u du. Continuando, então, a gente pode agora resolver esta equação. Então, a integral de u elevado a u vai ser u vezes e elevado a u menos a derivada desta função aqui, que dá 1 vezes e elevado a u, de 0 a infinito. Então, aqui a gente está derivada de funções parciais. Então, a integral disso aqui é a função vezes esta função, menos a derivada desta função vezes esta função. E aí nós devemos resolver agora esta equação. Coloco e elevado a u em evidência, e aí a gente isolando aqui nós temos u menos 1, variando de 0 a infinito. Agora, voltando em função de s, nós vamos ter 1 sobre s quadrado, o u era o menos st. Então, eu vou voltar agora aqui, menos st. E elevado a menos st, que multiplica menos st menos 1, variando de 0 a infinito. Então, se eu olhar no quando t tende a infinito, como isso aqui é menos, o e elevado a menos, é como se fosse 1 sobre e elevado a st. Então, eu tenho st em cima e e elevado a menos st no denominador. Então, para t infinito, o valor embaixo é infinitamente maior do que o valor na parte superior, vai nos dar um resultado zero. E agora fazendo, então, esse é o valor para infinito. 0 menos, qual seria esse valor quando t igual a 0? Então, t igual a 0, aqui vai dar e elevado a 0, s vezes t vai dar 0, então esse é o termo quando t é igual a 0. Então, esse termo aqui foi obtido quando s tendia ao infinito. Agora nós vamos trabalhar aqui. E elevado a 0 é igual a 1. Menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter 1 sobre s quadrado que multiplica 1, que é igual a 1 sobre s quadrado. Logo, nós podemos afirmar
que para uma função rampa, uma função ft igual a t, a transformada de Laplace é igual a 1 sobre s ao quadrado. Resolvendo de uma maneira diferente agora, a mesma função rampa. Então, a transformada de função rampa, ela vai ser dada integral da função e elevado a menos st. Então, a função é o t, que é a função rampa. Aqui, só lembrando, como é que a gente faz a integração por partes. Então, a definição de uma integral de uma função f de t vezes e elevado a menos st dt, esta integral é igual a função f de t vezes a integral desta função. Qual é a integral dessa função? E elevado a menos st sobre menos s, variando de 0 a infinito. Menos a integral de 0 a infinito da derivada desta função agora, vezes a integral obtida aqui, e elevado a menos st menos sobre s dt. Então, essa aqui é a definição de como calcular a integral por partes. Vocês já devem conhecer esta fórmula. Então, agora, lembrando disso, nós vamos aplicar na função rampa. Então, nós temos aqui a Laplace vai ser t elevado a e menos sdt. Então, nós vamos lembrar que a integral é a função, t repete, vezes a integral desta função. A integral desta função vai dar e elevado a menos st sobre menos s, variando de 0 a infinito, menos a integral da derivada desta função. A derivada de t é 1, então some aqui, vezes esse termo aqui que foi obtido da integral dt. Então, simplesmente aplicamos a fórmula de integral por partes. E agora, nós vamos resolver. Então, nós temos, aqui eu só repeti, esse termo menos s eu vou jogar para fora, é uma constante. Então, menos com menos vai dar mais. E, então, vai resultar isto mais 1 sobre s integral de 0 a infinito de e elevado a menos st dt. Este valor aqui, variando de 0 a infinito, ele vai dar zero, por quê? Quando t for infinito, nós vamos ter no numerador a função t e no denominador e elevado a st. Então, assim, vou escrever isso aqui como sendo 1 sobre e elevado a st. Então, o termo no denominador vai ser um valor muito maior do que o termo do numerador, tendendo a zero. E quando t for igual a zero, 0 vezes qualquer coisa vai dar zero também. Então, 0 menos 0 vai dar zero. Então, o resultado disso tudo vai dar zero. Restando somente resolver essa segunda parte. Aí, essa segunda parte, nós podemos dizer que nós temos o termo constante aqui, 1 sobre s, e a integral de e elevado a menos st é e elevado a menos st sobre s, de 0 a infinito. Muito bem. 1 sobre s vezes menos s, tudo isso aqui, jogando para fora, eu vou ter menos 1 sobre s quadrado e elevado a menos st, variando de 0 a infinito. Aí, quando o t for infinito, eu vou ter 1 sobre um valor infinito que dá zero, menos, e quando t é igual a zero, vai dar e elevado a zero. Aí, lembrando que e elevado a zero é igual a 1, então nós vamos ter menos 1 sobre s quadrado, que multiplica menos 1, que vai dar 1 sobre s ao quadrado, que é o mesmo valor obtido anteriormente. Então, só repetindo, então, se o f de t for uma função t, chamada rampa, a transformada de Laplace vai ser 1 sobre s ao quadrado. Aqui está a tabela de algumas transformadas importantes de Laplace. Então, a função impulso,
delta dá igual a 1, a função degrau vai ser 1 sobre S, a transformada de Laplace de uma função rampa vai ser 1 sobre S quadrado, e aí pode-se deduzir todas as demais ou pode-se consultar a tabela. Por exemplo, a transformada de Laplace de e elevado a menos at é 1 sobre S mais A. E assim por diante. Então aqui temos algumas funções. As mais básicas, tá? Existem umas tabelas mais completas e, havendo a necessidade, pode ser consultada nos livros. Agora nós vamos ver a transformada de Laplace inversa, que é indicada com a letra L a menos 1, indicando que é a transformada inversa de f de S, chamada transformada então de Laplace inversa. Frequentemente queremos encontrar a transformada de Laplace inversa de uma função representada como uma razão de polinômios em S. Então, se nós tivermos uma função em função de S com um numerador e um denominador, então aqui nós temos os termos podem ser infinitos, então a gente vai chamar aqui as constantes de B índice M, Bm-1, até chegar em B0. Então aqui é um termo sem S, depois um S, S quadrado e assim vai crescendo. E o denominador também em S, as constantes nós vamos chamar de A, N-1, até chegar em A1 e A0. Então é um valor constante, depois tem um valor que multiplica S e assim por diante. Então os coeficientes dos polinômios eles vão ser sempre números reais. A função f de S é considerada uma função racional de S, porque é a razão de dois polinômios em S. Normalmente, nós temos os termos do denominador maior do que os termos do numerador, caso em que f de S é chamada de função racional própria. As raízes do denominador polinomial ds são as raízes da equação onde denominador igual a zero. E são chamados de polos de f de S. Fatorando o ds, nós obtemos. Então, o ds é igual a s elevado a n mais a n menos 1, s elevado a n menos 1, mais assim por diante, a 1 vezes s mais a zero. Aí, se nós fatorarmos e escrevermos como uma multiplicação de s menos um valor p aqui, nós vamos dizer então que estamos fatorando, e esses valores aqui vão ser os polos da função d de s. Ou seja, esses polos são as raízes desta equação. Esses polos pi, eles podem ser reais ou complexos. Os polos complexos, eles sempre vão aparecer em pares conjugados complexos. Ou seja, se existir um polo de f de S da forma A mais JB, então também existirá um polo A menos JB. Então, eles sempre vão ser aos pares. Encontraremos a transformada de Laplace inversa de uma função racional própria f de S em 3 etapas. Primeiro, realizamos uma expansão parcial da fração para expressar f de S como uma soma de funções mais simples fi de S. Em seguida, usamos os pares de transformadas e propriedades em tabelas para encontrar a transformada de Laplace inversa de cada termo mais simples fi de S. E, finalmente, usando a linearidade, somamos as transformadas inversas de cada termo mais simples para obter a transformada total f de S. Quando todos os polos de uma função racional adequada f de S são polos simples, a expansão da fração parcial de f de S será. Então, nós temos f de S como um conjunto polinomial, numerador em S e denominador em S. E aí, isso vai ser igual a um valor aqui constante, chamamos de R1 sobre S menos P1, mais R2 sobre M menos P2, mais assim por diante, até um RI S menos PI, até chegar no último lá, que seria um Rn menos S menos Pn.
chamamos essa equação de equação 2. A expansão da fração parcial tem um termo correspondente a cada polo simples de f de S. Os coeficientes R e I são chamados de resíduos. Cada resíduo corresponde ao polo PI no mesmo termo da equação. O resíduo correspondente a um polo real é um número real. Os resíduos correspondentes a polos conjugados complexos são eles próprios conjugados complexos. Os valores dos resíduos de polos simples são calculados como? Então, para calcular esses resíduos RI, nós devemos fazer RI vai ser igual a um termo S menos o PI vezes o f de S quando S for igual ao valor PI. Esta é a equação para calcular os resíduos da equação. Vamos ver um exemplo de cálculo da transformada de Laplace inversa. Então, suponhamos que a gente queira a transformada de Laplace inversa da seguinte função: f de S igual S mais 3 dividido por S ao quadrado mais 7S mais 10. Devemos fatorar o denominador e executar uma expansão parcial da fração. Aqui a gente pode achar as raízes aqui, né, para poder fatorar isso aqui. Se a gente achar as raízes aqui, nós vamos encontrar que as raízes vão ser menos 2 e menos 5. Então a gente vai escrever como sendo S menos PI, que seria S menos menos 2 vai dar S mais 2, e S menos menos 5 vai dar S mais 5. Então, esses são os polos da função, menos 2 e menos 5. E podemos achar de várias formas aí, certo? E aí escrevemos desta forma. Em seguida, temos que escrever essa equação como uma soma de equações com esses termos isolados, certo? S mais 2 e o termo S mais 5 isolado. Para fazer isso, então, nós devemos calcular os resíduos R1 e R2. Como é que fazemos isso? Então, o resíduo 1 vai ser, ele é calculado para S mais 2, então eu ponho S mais 2 vezes a equação S mais 3 dividido por S mais 2 vezes S mais 5. E aí, esse termo aqui cancela, e aí a gente substitui S igual a menos 2. Menos 2 mais 3 igual a 1, menos 2 mais 5 igual a 3. Então, isso dá 1/3. O resíduo 2. O resíduo 2 é o termo que eu quero em S mais 5. Então, eu vou fazer S mais 5 vezes a função total, que vai ser S mais 3, S mais 2 vezes S mais 5. Aí nós cancelamos os termos aqui em S mais 5 e fazemos para S igual a menos 5. Menos 5 mais 3, menos 2. Menos 5 mais 2, menos 3. Menos 2 sobre menos 3, igual a 2/3. Os sinais negativos se cancelam. Aí, nós devemos reescrever as equações, agora com o termo em S mais 2, que é o R1, que vale 1/3, e o termo em S mais 5, que nós chamamos de R2, que vale 2/3. Então, nós escrevemos agora a função como uma soma de frações parciais. Usando a linearidade e tomando a transformada de Laplace inversa de cada termo, nós temos f de t vai ser igual a transformada inversa de f de s, que é igual a transformada inversa de cada fração parcial. E neste caso, então, nós podemos aqui, a constante nós isolamos e podemos jogar para fora da equação. Então, vai ser 1/3 da transformada inversa deste termo, mais os 2/3 que é o valor constante colocamos para fora, da transformada inversa de 1 sobre S mais 5. Aí, se a gente consultar a tabela, nós vamos ver que a transformada inversa de 1 sobre S mais 2 é E elevado a menos 2t. E a transformada inversa de 1 sobre S mais 5 é E elevado a menos 5t. Então, nós temos agora que a nossa solução total, a nossa função f de t,
vai ser 1/3 e elevado a menos 2t, mais 2/3 e elevado a menos 5t. E temos agora a função no domínio do tempo. Isso vale para t positivo apenas, né? Nós podemos utilizar o MATLAB para obtermos os polos da função. Então, definimos S como sendo uma função de transferência. Então, uma das maneiras é no MATLAB vamos definir que S é uma função de transferência, então TF é a função de transferência, é uma função, e nós vamos dizer aqui entre aspas que ele é S. E aí, se a gente dá um Enter, ele vai nos dizer que S é uma função de transferência contínuas no tempo. Ou seja, já coloco o S como sendo uma função de transferência. E aí nós escrevemos a função fs utilizando asterisco para multiplicação, barra para divisão e o chapeuzinho aqui para exponenciação. Como é que a gente vai fazer isso? Então, no MATLAB, nós podemos dizer assim, ó, fs é igual. Abrimos um parênteses para colocar, tudo tem que estar dentro de um único parênteses, tá? Para definir essa função. Aí nós vamos colocar s mais 3, entre parênteses, barra para dizer que está dividindo, entre parênteses, s chapeuzinho 2, que seria s elevado ao quadrado, mais 7 asterisco s, mais 7 vezes s, mais 10, fechamos o parênteses, e esse aqui é o parênteses total. E aí, se a gente der um Enter, ele vai escrever que f de s é igual a s mais 3, s ao quadrado, mais 7s mais 10. Ou seja, ele escreveu o f de s como sendo uma função polinomial, cujo numerador é s mais 3, o denominador é s ao quadrado mais 7s mais 10. Muito bem. E aí a gente pode usar a função poly para obtermos os polos de f de s. Então, se a gente digitar no MATLAB lá, eu quero agora os polos de f de s. Então, poly, qual é a função que nós definimos? fs. E der um Enter, ele vai nos dar como resposta menos 5 menos 2. Ou seja, ele está indicando que os polos daquela função f de s que nós acabamos de definir é menos 5 e menos 2. Podemos também obter as frações parciais utilizando o MATLAB. Lembrando então que a nossa função f de s é dada por s mais 3 dividido por s ao quadrado mais 7s mais 10, vamos ver uma outra maneira então de implementar essa função f de s. Eu poderia vir aqui e definir assim, ó, por exemplo, chamei de num o numerador e igual, aí a gente coloca aqui um colchetes. Os termos aqui eles têm que ter a mesma dimensão, ou seja, numerador e denominador não podem ter dimensões diferentes. Como o denominador tem uma dimensão maior, ele tem um termo em s ao quadrado, nós temos que pôr o numerador também com o termo em s ao quadrado. Como ele não tem, nós colocamos 0. Então, 0 é o valor que multiplica s quadrado. Depois, o valor que multiplica s, 1, e a constante isolada, 3. Numerador, o termo que multiplica s quadrado é 1, o termo que multiplica s é 7, e o termo isolado, 10. Então, nós definimos o numerador é 0, 1, 3, e o denominador 1, 7, 10. Aí a gente vai obter os resíduos, os polos e as constantes da equação, definindo então, abrindo colchetes, R,P,K igual resíduo do inglês, de quem? Da função que eu defini aqui, numerador e denominador. Aqui, o numerador tem que vir primeiro, tá? Não pode inverter a ordem, né? Então, numerador, vírgula, denominador. Se eu der um Enter, o MATLAB vai nos fornecer a seguinte resposta, que R é igual a 0,667, 0,3333.
e que os polos são menos 5, menos 2, e que um termo constante na equação não existe. Ele está em branco. Ó. Então, não existe um termo isolado na equação. Ok? Então, a gente tinha lá que valia 1/3. Então, nós tínhamos lá que para o polo menos 5 era 2/3. Ou seja, se a gente fizesse a conta 2 dividido por 3, vai dar 0, aqui ele sempre usa a notação do inglês, né? Ponto. Então, é 0,667 é igual a 2/3. Esse é o termo, o resíduo do polo menos 5. E 0,333 equivale àquele 1/3 que nós obtivemos para o resíduo quando o polo é igual a menos 2. Olhando para o resultado obtido no MATLAB, então nós temos esse resultado aqui. Os resíduos eles são 0,667, que corresponde a 2/3, e R igual a 0,3333, que corresponde a 1/3, que foram os valores que nós encontramos utilizando a fórmula para cálculo do resíduo. Devemos observar que o primeiro resíduo corresponde ao primeiro polo mostrado, ou seja, o termo S mais 5, por se tratar do polo menos 5. E o segundo resíduo mostrado corresponde ao termo S mais 2, por se tratar do polo menos 2. E o termo K nos mostra os termos independentes, que no nosso caso não existe. Podemos fazer a operação inversa no MATLAB para obtermos o numerador e o denominador, conhecendo os resíduos, polos e constantes de uma equação. No caso, vamos chamar, por exemplo, de N o numerador e de D o denominador, para compararmos com as definições que fizemos anteriormente, chamando de num o numerador e den o denominador. Então, se no MATLAB agora eu escrever esta função aqui, ó, não, abro colchetes, n,d igual o resíduo de RPK e der um Enter, ele vai nos fornecer esse resultado. Ele vai nos dizer que o N é igual a 1,3 e o D é igual a 1,710. Se nós compararmos com o que nós tínhamos lá anteriormente, a gente vai poder ver que nós temos aqui, ele sempre vai pôr em ordem do maior para o menor. Então a gente começa aqui. Esse aqui é o termo sem S, depois o termo em S. Como não tem termo em S quadrado, ele só forneceu 2 números para o numerador. Então o termo aqui, ó, em S ao quadrado é 0, ele não mostra. Depois do denominador nós vamos ter 10, 7 e 1. Então 10 é o termo isolado, 7 é o que multiplica S e 1 é o que multiplica S ao quadrado. Então a gente obteve o mesmo resultado da função que a gente já tinha, né? Ou seja, se eu tiver os polos e os resíduos e o termo isolado da equação, eu posso obter a equação de frações parciais, aí no caso. Muito bem. Aqui está as bibliografias utilizadas nesta videoaula. Então, circuitos elétricos do Nilsson, o Sadico e o Alexander aqui do Fundamentos de Circuitos, depois o Dorf e o Svoboda para a introdução de circuitos elétricos e a engenharia de controle moderno do Ogata. Ok? Vocês podem consultar para ver mais detalhes. Encerramos então a nossa videoaula. Espero vê-los numa próxima. Até mais.